Saúdo a igreja e os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, quero agradecer a Deus primeiramente pela oportunidade em estar aqui louvando o nome do Senhor Jesus, a oportunidade que o pastor Edson nos dá aqui de trazer uma palavra para os irmãos e as irmãs. E nesses tempo que é me dado, eu quero refletir num texto bíblico, em Lucas capítulo 24, do verso 13 até o verso 35, no Evangelho de Lucas, do médico Lucas, capítulo 24, do verso 13 ao verso 35. Quem achou, diga amém. Lerei rapidamente e vamos refletir sobre essa palavra. Vem depois da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que diz assim. A epígrafe, o título diz: 2 discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam andando entre si, iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, e as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: ó nécios, ó loucos, e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo, o Messias, padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achavam em todas as escrituras. E chegando à aldeia, que onde iam, Emaús, que era 11 quilômetros, mais ou menos longe de Jerusalém, e ele, Jesus, fez com que iam para mais longe, e eles constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e o partiu e lhe deu, e abriram-se-lhe então os olhos dos 2 discípulos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregado os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Pedro, já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como eles foi conhecido no partir do pão. Glórias a Deus. Irmãos, Jesus, quando você lê o Evangelho de Lucas, Jesus tinha morrido, mas Jesus tinha prometido que iria ressuscitar.
Jesus morre numa sexta-feira, crucificado, sofre todos os tipos de sofrimento. Na sexta-feira, ele está enterrado, ele é colocado num sepulcro, que era uma pedra que se removia, fechado num sepulcro. Não era um enterro, ele era colocado dentro, mais ou menos, de uma caverna. Ali ele é deitado. Sexta, sábado, ele fala que vai ressuscitar no domingo. Os discípulos haviam visto Jesus andar sobre as águas, Jesus curar paralíticos, Jesus ressuscitar a Lázaro. Mas Jesus falou: eu vou ressuscitar. Esperem. Mas eles não entendiam. Quando Jesus morre, eles ficam tristes. E esses 2 discípulos ficaram tristes. Saem e vão embora de Jerusalém, no caminho de Emaús. Quando eles estão andando no caminho de Emaús, uma pessoa estranha chega perto deles e começa a falar o que aconteceu em Jerusalém. E eles falam tristes: olha, você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Um grande profeta que pregava a palavra de Yahvé foi morto. E nós somos seus discípulos, estamos tristes porque somos seus discípulos. E eles vão andando. E Jesus explicando que o Messias tinha que morrer para que ele ressuscitasse. Mas eles não sabiam que Jesus, que estava ali vivo com eles andando naquele domingo, era Jesus. A Bíblia diz que os olhos deles estavam fechados para ver Jesus. Em um certo momento, quando eles estão chegando na aldeia, e Jesus, eles vão entrar para sua casa, Jesus vai como se vai embora, e eles falam: fica, entra, dorme, descansa. E na hora que eles vão comer, na hora que eles vão partilhar o pão, a Bíblia diz que no momento que eles partilham o pão, os discípulos descobrem: Jesus está aqui comigo, dentro da minha casa, partilhando o pão comigo. Ele ressuscitou. Na hora que Jesus partilha o pão, puf, ele desaparece. Eles falam: nosso coração ardia, e a gente não entendia que Jesus estava aqui conosco. E eles saem correndo para encontrar os outros discípulos e falar: o Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou. E os discípulos falam: eu sei, já apareceu às mulheres e apareceu a Simão. O que eu quero dizer com esse texto? Quantos de nós estamos como esses discípulos do caminho de Emaús? Quantos estão tristes, decepcionados, depressivos, cansados? Muitas vezes estamos cansados de tantas coisas, uma sociedade, uma juventude que pensa em suicídio, pensa em depressão, busca alegria para lá, busca alegria para cá. Estamos no caminho da vida, andando, tristes, sem esperança, decepcionados com a vida. Mas Deus chega perto de nós e estabelece uma conversa conosco, estabelece um diálogo conosco. Mas quantas vezes nós não percebemos que Deus está conversando conosco? Sabe por quê? Porque nós estamos de olhos fechados. Abra o seu olho para entender que Deus tem uma obra na sua vida. Abra o olho para você entender que Deus não morreu. Deus é o Senhor eterno, vivo, para todo sempre. Abra os seus olhos para entender que Ele opera ainda no mundo. Nós fizemos paredes e o mundo está lá fora, e muitas vezes nós nos sentimos confortáveis aqui dentro. Mas eu quero dizer, vivemos numa sociedade que quer apagar o nome de Deus, mas Deus continua operando na história. Deus continua operando na China, que persegue cristãos. Deus continua operando na Europa, que o materialismo espalhou-se por aquela nação. Deus continua operando aqui no Brasil.
Deus continua operando lá no hospital, onde tem aquela irmã orando e pedindo: cura o meu filho, salva o meu filho. Deus continua operando. E o que eu tenho para dizer, Ele está no caminho, encontre-o, e Ele vai voltar, tenha certeza disso, para buscar a sua igreja. Se prepare, Ele está voltando. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.